Olá, bom dia. Olá, estou ao vivo. Agora sim. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live. Vão entrando, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo por aí? Opa, bom dia, pessoal. Obrigada, já começa os elogios, é bom para levantar nossa autoestima. Eu fico assim em casa, gente. Eu acordo desse jeito. Eu nem me preparei para fazer a live. Olá, Pri, Janaína, sejam bem-vindas. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre gestão de serviços e vendas. Não sei se todo mundo viu aí nossa divulgação da live, a gente está fazendo várias lives todos os dias, trazendo conteúdo. E esses conteúdos estão sendo escolhidos assim a dedo. A gente está trazendo realmente coisas bem interessantes para agregar realmente ao profissional de estética. Então a gente está tendo todo o cuidado dos convidados, né, do que falar, de como falar. E hoje a gente tem um convidado super especial, que é o Felipe Abraão. O Felipe Abraão, ele é um professor da Embi Morumbi de gestão e ele é um querido, né? Ele é um ótimo profissional e uma ótima pessoa também, um amigo. Eu falei, Felipe, vamos trazer né, alguns pontos importantes para a gente discutir, né? Então a gente falar de vendas, falar de serviços é sempre muito bom, né? Então eu vou convidá-lo, isso, gestão de serviços em vendas. Bom dia, ô Miriam, Ana Paula. Sejam bem-vindas. Eu vou convidar aqui o Felipe. Fiquem aí que eu já vou chamá-lo. Felipe tá por aí? Aqui, chama. Vamos ver se ele me dá um alô. Opa, tá entrando. Cheguei. Olá, querido. Seja Tudo bem? bem-vindo. Tudo bem? Obrigado. Um prazer estar com você. Obrigada. Todo mundo tá ouvindo bem o Felipe aí? Estão me ouvindo? Dá só um ok, gente. Como eu estava falando aqui, Felipe, você é um professor. Queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho para a gente, para todos os nossos convidados, e um pouquinho do nosso assunto de hoje, que é gestão de serviços e vendas, né? Por que que é tão importante a gente discutir esse assunto nesse momento? É verdade. Então, pessoal, um prazer estar com vocês. Para mim é motivo de grande honra estar com a Andressa e estar com a Ádicos, né? Então, eu trabalho há muito tempo com consultoria e também lecionando dentro do segmento da estética, com focos de prática, mas também principalmente com foco de gestão, né? Eu escolhi esse nicho para as minhas práticas profissionais por uma questão particular. Há anos atrás, quando eu decidi mudar de área, sair do comércio exterior para entrar no mundo da estética e da beleza, eu vi a gigantesca carência. Hoje diminuiu um pouco, mas ela não foi cessada, né? Sobre a necessidade e as características que a gente deve implantar constantemente para a gestão da nossa carreira e do nosso negócio. Eu costumo dizer que um dia eu ainda vou patentear a expressão preguiça de gestão, porque as pessoas se preocupam gigantescamente com a prática, quando na realidade a prática é obrigação. Você escolheu essa área, você tem que ser muito bom de prática para ganhar sua concorrência. Agora, nem sempre a agenda cheia quer dizer conta bancária cheia, e é a gestão que traz essa estabilidade, né? E uma preocupação Exatamente. e o que eu mais escuto são as pessoas me dizerem assim: Felipe, mas geralmente as pessoas saem aqui do meu estabelecimento, da minha clínica, da minha cabine, né? E elas dizem para mim assim: nossa, eu adorei, eu gostei muito do resultado, e não voltam mais. Então tem alguma questão aí que precisa de lapidação, incluído principalmente na responsabilidade da gestão do serviço. Nós precisamos deixar de ser robóticos por uma agenda cheia e passar a gerir individualmente e diariamente tudo que é preciso para você conseguir envolver o seu serviço. Muita gente nem consegue fechar aquela sessão, o tratamento, a partir da anamnese, a partir da avaliação geral, e não sabe por quê. É por falta de gestão de serviço.
E você acha que por que que a nossa área de estética é tão carente nisso, né, Felipe? Você sente aí no seu dia a dia, as alunas, inclusive, também comigo, perguntam sempre, né? Meu Deus, como é que eu faço? Quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de cálculo de preço, de saber Dá os um seus frio na espinha, custos, né? elas ficam, todo mundo fica desesperado. Realmente existe uma resistência, uma barreira muito grande sobre esse assunto. E você acha que isso acontece por quê? Falta alguma coisa dentro da nossa formação? O que que acontece? Olha, sua pergunta foi ótima. O que que acontece? Historicamente, a gestão ela mete medo, porque quando a gente chega com o assunto, por exemplo, precificação, formar o preço das suas atividades individuais. Eu pergunto em consultoria, como você chegou nesse valor? A pessoa ou desmaia para me responder, ou no final eu descubro que ela batizou, fez um culto ecumênico, colocou o preço ali, fala, todo mundo batiza o valor. É assim que acontece. Ou quando eu Eu aperto acho mais, que é é, isso, né? E aí esse vai. tratamento tem cara disso, né? Ou É, fala assim para mim, Felipe, é o seguinte, aqui do lado cobraram tanto. E aí eu vou diminuir um pouquinho para ganhar mercado. Aí eu pergunto, mas como que a pessoa formou esse preço aqui do lado? Então, eu não sei quanto que é a energia da pessoa do lado. Eu não sei. E a água? Eu não sei. O que que tem a ver? Tudo tem a ver. tudo Mas tem. vamos defender agora o nosso lado, o lado do indivíduo, né? Durante uma vida toda, a questão de gestão, as ferramentas de boa aplicação da nossa organização, porque eu falo que a gestão ela é organização, ela é método e ela é hábito. Planejamento. Ela é É, hábito, né? Se você quer é, iniciar um novo hábito, faça, que aí ele se torna natural. Esse é um ponto é. principal. Mas muitas das vezes, e durante anos, elas foram apresentadas para a gente de forma que a gente não conseguia enxergar a aplicabilidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Quem foi meu aluno sabe que eu pergunto, né? Quantas vezes na semana o profissional de estética ou qualquer profissional usa minimamente 2 vezes na semana teorema de Bhaskara ou de Pitágoras? Nenhuma. Mas não é para a gente se fazer a pergunta: para que eu aprendi aquilo então? Tem um momento da vida que a formação é geral e a gente precisa formar o nosso caráter cultural para saber um pouco de tudo e depois ter o funil, a peneira para chegar exatamente aonde a gente precisa sem rodeios. O momento sem rodeios é quando a gente entra no âmbito profissional com a formação acoplada com certeza absoluta, e aí a gente precisa das instituições, a gente precisa dos institutos, se preocupando em colocar literalmente especialistas que entendam de cada assunto, porque a conversa tem que ser de gente grande. Não tem mais tempo para ter aquela base que não vai ser utilizada e não tem mais tempo para assustar a pessoa com grandes equações que ela não vai usar. Então, o Vamos segredo da fazer gestão simples, mas vamos fazer, né? exatamente. O segredo da Pois é. gestão é mostrar isso é o usual para você. Ainda Isso. assim, não é engessado. Qual é a forma que você consegue transformar mais prático para você fazer? Você pode não amar, mas que vai ser menos doloroso e talvez passe a ser prazeroso, que você faça constantemente e a garantia mínima é você terá organização, você terá planejamento, você vai conseguir enxergar rapidamente o que tem que corrigir e você vai atingir de estabilidade para lucratividade. Recebeu a orientação, absorveu, compreendeu que isso é usual, você não vai ter mais dúvida de que isso precisa fazer parte da sua vida profissional e pessoal também. Então, um ponto é que a gente precisa reservar pelo menos alguns dias na semana para a gente administrar o nosso negócio. Isso é fato. Precisa, nem que Administrar de for de forma madrugada. simples, nem que seja de madrugada, mas de forma simples, é o que você falou, não precisa pegar a Não, fórmula mais complicada, né? E tentar não. adequar a sua realidade, né? E É, eu falo sempre também que o pessoal me pergunta qual é o preço disso, como que eu vou cobrar? E eu falo, gente, depende. Se eu estou dentro de um shopping, se você está dentro de. Se a sua sala é sua casa, se é própria, você não tem um aluguel para pagar, você tem muito mais flexibilidade nesse preço do que a pessoa que está dentro de um lugar que paga um aluguel caro, enfim. Então a gente precisa realmente conhecer os nossos custos, né? com certeza absoluta, tudo é fracionado. As pessoas acham
que a formação do preço ela é um cálculo que é intergaláctico. E quando eu apresento, as pessoas ficam olhando até com dúvida. Será que é isso mesmo que ele está falando? E aí eu consigo chegar no ponto principal da pessoa ter conseguido absorver e até pensar como é mais fácil fazer o organizado. Mas o que você falou, Andressa, é maravilhoso e é o que eu falo para as pessoas sempre. O meu objetivo como professor ou como consultor nunca é impor que as pessoas sejam o meu espelho. Cada um precisa ter a sua característica mais confortável. Se eu dei uma orientação ou se eu dei uma dica de como fazer uma planilha de fluxo de caixa que é extremamente simples, as pessoas antes de conhecer já têm medo pelo nome, você pode ainda melhorar, facilitar ela ou, muito provavelmente, fazer uma melhor que a minha. Então, é ao prazer da pessoa. A gente já sabe, tem uma restrição, eu brinco nas aulas, quando eu chego, principalmente na pós-graduação, eu falo assim, gente, não adianta vocês falarem que estavam alucinados esperando a aula de gestão, porque eu tô careca de saber, literalmente, que vocês queriam a sala cheia de maca para fazer as práticas. Só que a prática é obrigação. Quem quer ganhar dinheiro, vem comigo no assunto. Isso aí, né? Porque eu acho que o segredo está nisso, é você saber a prática, você dominar o assunto e ao mesmo tempo ter o lado empreendedor também. Você precisa desenvolver isso, né? E se não sabe, se a faculdade não entrega, vamos buscar isso em algum lugar, né? Então, assim, a gente tem que correr atrás e o dia a dia não é fácil mesmo para ninguém, É né? verdade. Felipe, vamos falar de Pode falar. serviço também para o pessoal, né? Legal. Vamos falar de serviço. Alguém comentou aqui, né, que às vezes um diferencial no serviço, ele faz toda a diferença e já muda a questão, o problema que ele está passando ali na clínica. Me dá aí algumas das suas experiências, o que que a gente pode fazer dentro, né, desse setor de serviços, o que que a gente pode oferecer a mais, qual é o nosso diferencial, o que buscar realmente para entregar para esse cliente? Legal. Na realidade, eu acho que a gente passa lá para o início da história do relacionamento em serviço, que é muita gente não conseguir nem fidelizar ou fechar com a pessoa depois da anamnese, da avaliação geral, ela continue ali no propósito de tornar-se cliente, né? O que que acontece? O nosso setor é um setor que cresce que nem um foguete, depois do setor de pet, obviamente, né? A estética cresce que nem um foguete. Ela é extremamente sedutora, essa área, todo mundo quer buscar melhoria e harmonização, essa harmonização ela é física e ela é mental, mas a oferta de profissionais ela é muito grande. Então a gente precisa realmente prestar atenção na forma que a gente está abordando, que é sinônimo de envolver esse possível cliente e paciente. Então, uma agenda cheia de avaliações e de sessões dá uma tendência para que esse profissional fique atarefado, corrido e não tenha tanto tempo para lapidar esse atendimento. Então, esses nossos possíveis clientes pacientes, eles estão cada vez mais sabe tudo. Eles debatem com a gente, eles já pedem diretamente o que eles querem. E se esse profissional não tiver um jogo de cintura de conseguir filtrar que aquilo que ele está querendo dizer é uma outra coisa que a gente pode oferecer, porque de repente a forma dele pedir, ele é o leigo da história. A gente tem que prestar atenção nisso. E a gente não conseguir escutar para poder laçar ele literalmente no que vai ser oferecido, a gente vai somando um acúmulo de perdas de pessoas que não serão nem nossos clientes iniciais. Agora, você conseguiu fazer toda essa abordagem, esse envolvimento para que a pessoa fique com você, o importante é que a gente comece a prestar atenção nos pontos de oferecimento, além do que a pessoa está fechando com a gente, para o encantamento e humanização. Quando a pessoa está deitada na nossa maca, a gente consegue enxergar completamente ela como um todo e não fracionado. Se ela veio pedir só um tratamento facial, você não vai colocar ali uma capa no corpo inteiro para não analisar o que tem lá. Então, essa nossa visão generalista e holística faz com que a gente consiga já raciocinar uma agregação de diálogo e de abordagem para que a pessoa saiba que você não é um profissional fracionado. Então, quando a gente vende o nosso serviço, nós precisamos, desde o primeiro dia, que eu chamo de day one,
mostrar para a pessoa que chegou para a gente que nós não somos só aquilo. E a grande luta entre o entendimento do profissional e essa explicação é que ele fala, Felipe, não é uma forma invasiva, a pessoa chegou para um tratamento de face e eu já vou falar para ela que ela tem que fazer uma redução de medidas, ela vai falar, quem te perguntou isso, seu abusado? Não, é a forma do envolvimento que o profissional vai fazer, porque uma vez que a gente consegue mostrar para essa pessoa que chegou para os nossos tratamentos, que ali ela tem quase tudo que ela precisa na vida, o que vai acontecer? A gente sobe o degrau do supérfluo, sobe o degrau do pontual e a gente chega no índice difícil, que é o necessário, essencial. Né? Durante muitos anos, a estética, os personal trainers, professores de idioma, terapeutas e academias foram vistos como o supérfluo. Por quê? Quando o bolso aperta, quando tem uma crise, quando acontece qualquer coisa que afete o financeiro, todos nós éramos os descartados. E isso é falta de gestão de serviço, porque uma vez que a pessoa compreende que ali ela tem tudo que é necessário e que poderá ser necessário, ela não sai mais de lá. Então, desde o day one, nós precisamos já agregar todos os tratamentos que a pessoa pode fazer com a gente, para que não passe pela cabeça dela que aqui é face, o outro é corpo, o outro é tricologia e o outro é somente spa. Nós somos o completo. Tá, então você diz aí, você falou várias dicas super importantes, né? Então, o diferencial, né? Você tem que ter o diferencial, você tem que saber encantar. Eu acho que é o encantamento que você precisa entregar naquele primeiro, desde o primeiro dia, você tem que encantar. E aí vem unir também a técnica, né? A gente estava falando tanto a gente se envolve tanto com a técnica e esquece o outro lado, mas talvez o primeiro momento é o momento da gente também mostrar o nosso conhecimento técnico, né? Porque na estética, Com especificamente, certeza. ela tem a venda, ela vai muito por esse lado, né? A venda, ela vai sendo Exatamente. envolvida pelo seu conhecimento técnico, pela confiança. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Esse daí é o fiador, né? É a segurança que faz com que a pessoa queira ficar com a gente. Mas uma coisa que eu ando batendo muito na tecla é que a gente tem que tomar cuidado na hora de gerir o serviço e envolver a pessoa para comprar o serviço com a gente. Quando a gente presta atenção, a pessoa está viajando, ela não está compreendendo nada. Por quê? Você esquece que o cliente é leigo e você está dando uma aula de bioquímica, anatomia e citologia. A pessoa acha que você está até tirando sarro dela, ela não volta mais, porque ela falou, gente, diz que vai afetar meu fibroblasto. Eu nem sei quem é esse cachorrinho, a pessoa não sabe, né? Então a gente tem que tomar cuidado e é o Muito ato bem de envolvimento. colocado, Felipe. É o ato de envolvimento que eu tinha falado. A diferença entre informar e envolver é total absurda. Então a gente precisa fazer com que a pessoa tenha a certificação de que nós somos bons técnicos, super qualificados, e além disso, transferir o vocabulário para uma forma que seja sedutora, também marqueteira, porque não dá para fugir disso, e que a pessoa Não dá sinta para fugir. segurança. É o fiador. A comunicação e a demonstração da nossa formação técnica é o que traz a segurança para a pessoa pensar. É aqui que eu quero ficar. Porque eu não sei se você concorda comigo, Andressa, o nosso cliente paciente da atualidade, ele é acomodado. E não é ruim isso. É. Esse comodismo dele é, eu quero um lugar para tudo. Se eu tiver que ir em cada um para fazer um terço do corpo, eu não vou fazer nada, ou eu vou para o Sem autosserviço, porque eu dúvida. digo que a concorrência, ela não é o nosso inimigo. O nosso maior inimigo é o autosserviço. E o autosserviço só existe, ela só foi para o YouTube aprender sozinha, porque você não seduziu ela corporativamente. Perfeito, muito bem colocado, é exatamente isso. E assim, falando de dicas, assim, você falou muito de, tem que ter esse diferencial, preciso ter o encantamento, né? E como fazer esse encantamento, assim, além na avaliação, ali na hora que você está realmente conquistando o cliente, o que mais a gente pode incluir nesse encantamento? É um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça do encantamento, ele chama identidade corporativa, marketing
profissional. A Anotem, pessoa, pessoal, anotem, porque tudo isso é valioso. a pessoa, ela vai te observar e ela vai te avaliar desde a hora que você vai cumprimentar. E o primeiro momento que ela chegar até você, ela vai fazer isso aqui, ó. Dos pés à cabeça. Então, primeira análise é como você se porta, como você se apresenta, como você se comunica. Quando ela passa do raio-x do profissional, ela vai para o raio-x disso aqui, ó, do espaço físico, se você atende em algum espaço físico, porque pode ser o home care também, essa parte aí ela analisa o que você vai levar e como você organiza a sua estação de trabalho. Depois disso, essa é uma ferramenta muito importante, Andressa. Por exemplo, se ela chega e ela monta ali todo o espaço dela, ela tem os melhores kits da Ádicos, a pessoa olha, sabe que é uma empresa renomada de segurança, já traz um plus para ela. Pelo menos não vão me queimar, não vão me machucar, não vão me manchar. Só que todo esse quebra-cabeça, ele é engrandecido e ele traz conforto para a pessoa através de uma ação chamada hospitalidade, que é o bem receber. A gente precisa colocar ferramentas de bem receber no espaço que a gente está trabalhando, independente se é nosso ou se é do outro. E esse bem receber, eles são os mimos que acalentam ali o nosso cliente ou paciente que tem necessidade de se sentir constantemente Os pequenos diferenciado. detalhes, né? Com certeza Os pequenos absoluta. detalhes. Desde colocar as toalhas, a forma com que você coloca, o que você pode oferecer de bem receber. Eu sempre falo para as pessoas uma dica importante. A explicação é longa, mas eu vou sintetizar para ver se vocês conseguem compreender. O mundo entende a hospitalidade como café. Todo lugar tem uma garrafa térmica de café. Só que o café, ele é imposto pela sociedade. Alguém perguntou se o café é a paixão nacional? Se a gente fizer um gráfico, pode ter Eu mesmo não 99% gosto. e eu sou viciado, mas eu entendo de hospitalidade, eu tenho que dar um passo atrás. Por quê? 90% amam café, 10% não podem, têm alergia, intolerância, sei lá o quê. E aí, de repente, esse espaço faz o seguinte, ele pega uma jarra, uma garrafa térmica, que é um investimento que ele vai fazer único, com água quente, produz uma caixa muito bonita e elitizada com vários sabores de chá. Quem não pode com café vai arregalar o olho e vai falar, meu Deus, um lugar que se preocupa com o todo em equidade e não igualdade, porque a igualdade é particular. E quem não gosta do chá, ou prefere o café, ou tanto faz, olha a caixa e fala, bom, pelo menos eu escolho o sabor. 100% de aceitação. São detalhes que a Olha, gente precisa se preocupar, porque a gente não pode gostar mais de um filho do que do outro. O disfarce é perfeita. muito maior do que quando é a mãe com os E, filhos, que a mãe não consegue e esse disfarçar. exemplo do Mas é café, verdade. esse exemplo do café, Felipe, a gente leva para a cabine também, né? Então, quando eu estou É, fazendo um atendimento de limpeza de pele, ou seja ele qual for, a gente também precisa trazer isso. E os detalhes, né? Aonde entrar esse encantamento? Como fazer, né? Então, a gente tem que também perguntar ao cliente se ele está gostando, se está agradável. Então, isso sempre, seria sempre. o diferencial dos nossos serviços. Sempre nas minhas aulas práticas, eu falo para os alunos assim: vocês estão perguntando para quem está deitado como é que está a pressão? Se está confortável? A gente sabe que quando a gente foge do nicho spa, que é relaxamento, muitos dos nossos tratamentos faciais, corporais ou de tricologia, o que for, eles não são 100% confortáveis. Mas a beleza e o bem-estar custam um desconfortinho, porque o resultado ele supre aquele desconforto que é momentâneo. Agora, é comprovado que se a gente aplica ferramentas que trazem segurança e bem-estar e encantamento durante o serviço, as pessoas elas descompactam a tensão desse desconforto. Então, música ambiente, um marketing olfativo, que é o cheirinho especial do seu espaço. E cuidado, porque a linha é invisível, marketing olfativo ou destrutivo, né?
Que aí você também pode destruir o espaço porque você acha que aquele cheiro gostoso a pessoa vai adorar E e para o ela outro fecha a não é. porta e chama o SAMU. Chama o SAMU. Então, esses são É isso tópicos mesmo. que vão agregar. Porque se é um bom profissional, a técnica e os produtos serão ótimos na aplicação e o resultado vai ser bacana. Agora, a pessoa deitar como uma peça de carne somente, você deitar ela, faz, levanta e fala, até a semana que vem, ela nem sabe se você ionizou, hidratou, passou tinta, o que foi. Ele, além de ser cliente, ele é coparticipante. E esse coparticipante precisa, Perfeito. durante a gestão do serviço, saber o andamento dos processos. Senão a pessoa chega a cada sessão, de repente o procedimento é igual, mas ela fala, por que é igual? E você não explica, aí ela não vai mais porque ela diz, está me enrolando. Em uma podia dar resultado, me cobrou 5. A Miriam, do nossa gerente de marketing, está até comentando aí, isso é neuromarketing, né? É o marketing dos 5 sentidos. Você vai Com pegar o cliente certeza. realmente, a Miriam fala muito disso. Então, pegar o cliente em todos os sentidos, né? Então, esse encantamento, esse envolvimento, eu tenho certeza que a cliente vai retornar, né? Se você tem uma boa técnica, você conhece o que você está fazendo, né? Está fazendo o melhor, usando o melhor produto, usando, né, tudo que tem de qualidade e ainda tendo esse envolvimento, né? Então, o envolvimento vai desde a nossa vestimenta, da forma de falar, né? De todo o ambiente, então, do cheiro, do que você vai oferecer. E no atendimento, sem dúvida, a gente tem que levar isso tudo também, né? Com certeza. Isso é o que potencializa o que a gente almeja. Todos nós trabalhamos para ter o quê? Retorno. E esse retorno ele vem em duas etapas. A etapa número um é nós precisamos, no primeiro passo, que é o mais sofrido, fidelizar as pessoas para ter estabilidade. Por que, que a estabilidade ela é importante? Para a gente não viver naquela montanha russa financeira. Mês bom, mês ruim, mês bom, mês ruim, e aí a pessoa justifica só isso. Ah, esse mês foi bom. Ah, esse mês foi ruim. Por quê? Não pode ter essa oscilação. Eu sempre digo isso, esse exemplo. Você vai crescer o seu negócio, ou quer que ele cresça, você vai precisar fazer investimento. Por exemplo, você vai comprar um aparelho de eletroterapia que pode custar R$ 80.000 para você potencializar suas atividades. Qual é a única segurança que você vai ter de pagar todas as 10 parcelas que você vai parcelar? Só se você tem estabilidade, se você tem aquela quantidade, aquela gama de pacientes que já entendem que você é essencial e necessário e já tem para o ano inteiro marcado a sessão. Caso contrário, você não pode ousar fazer esse tipo de investimento, porque a cada mês vai ser uma surpresa. Será que eu tenho dinheiro para pagar a parcela da eletroterapia que eu comprei? Não. E depois o ponto 2 é o objetivo de vida de todo mundo. Passou da estabilidade, tudo que vem é lucratividade. Só que a lucratividade vem depois de você ter o árduo momento de tornar-se essencial para uma gama de pessoas que serão os E isso leva responsáveis tempo, para né? pagar Isso sua leva conta. tempo. Leva. E é o Isso encantamento que leva faz tempo. acontecer. Mas eu acho que todo profissional ele tem que pensar que ele precisa de na hora que ele vai abrir o negócio, não achar que o mês que vem ele já vai pagar as contas, né? Também tem Com isso, né? certeza. Até porque o mês Porque que ele vem ele já precisa deve ter realmente. feito reserva. Pois é. Então, assim, a gente precisa de um tempo de amadurecimento, né, no ambiente, de conquistar os clientes. E você tocou num assunto, Felipe, muito, muito questionado por todos os profissionais, que é essa questão da sazonalidade. Como fazer? Que dica que você pode dar para eles em relação a... Todo mundo fala, mas na época das férias a clínica fecha, eu não consigo manter minhas contas e tal. Como ter estabilidade durante o ano inteiro? O que que você poderia falar para elas? Eu falo que é assim, ó, a gente tem que se assemelhar, tem muito da gastronomia que é próximo da gente. Vamos pensar num restaurante que tem um cardápio variado. Todo dia não vai sair tudo que tem naquele cardápio. Só que se você é um estabelecimento que entende, porque você ofereceu, você não pode dar a frustração ao cliente, que é ele chegar e você dizer, não temos, acabou, porque aí você frustrou e a frustração faz com que a pessoa não volte mais até você. Prestem atenção nisso. Cliente frustrado, você perdeu de vez. E aí você tem que ter, É. então, o mínimo de tudo para você poder aplicar a necessidade da pessoa.
E aí a gente vai para um ponto mais crítico. Se eu tiver o mínimo de tudo, eu não vou ter dinheiro parado, armazenado, e se essa validade atingir o vencimento, eu vou perder esse dinheiro? Sim. Então, como que a gente faz quando você já montou um cardápio variado e não são todas as estrelas do cardápio que saem? A mesma coisa que o nosso catálogo de atendimento. Eu falei muito essa semana nas minhas aulas ao vivo sobre promoção. Felipe, você é contra a promoção? Muito pelo contrário. O que eu sou contra Ótimo, é ótimo. expor valor. Eu sou contra expor valor, porque o cliente ele precisa saber que aquilo que foi feito é para ele, exclusivo para ele. Então, se a gente coloca um ponto tabelado igual uma lanchonete, que o valor é igual para todo mundo, o que, que vai acontecer? Ele vai falar assim, nossa, mas o organismo responde igual, todo mundo vai dar o mesmo resultado, ou pode virar contra o feiticeiro. Ele vai lá com essa promessa velada e depois ele entra até com uma ação contra você. Então, essas promoções são chamariz, são anzol com isca para a gente colocar aquelas estrelas do nosso catálogo que estão adormecidas. Então, vamos supor, você já Perfeito. conseguiu fazer o seu nome e as pessoas te coroaram, a gente não pode se autocoroar. As pessoas te coroaram como o rei do tratamento facial. Ok, o público te ovacionou, maravilha. Ó, a Carla Surfa nessa Leone onda. aí. Beijos, gente. Carla Leone, maravilhosa. Então, o que, que Ela eles vai estar com a fazem? gente sexta-feira. Ah, não perco. Então, o que, que acontece? Eles te coroaram, você já está ali com o público gostando muito que você é o facial, só que tem algumas peças-chave para todo profissional esteticista que nunca vão cair da necessidade, como, por exemplo, a nossa querida, maravilhosa, essencial e principal limpeza de pele. E aí você começa a pensar, nossa, mas minha agenda está tão fraca agora nas férias, que mãe e filha, que são minhas clientes e pacientes, foram para o Guarujá, não estão aqui, marcaram só para daqui 1 mês e meio, 2 meses, não sei o quê. O que, que você tem que pensar? O que, que eu tenho de essencial que, independente de febre ou independente da normalidade, todo mundo tem que ter e não pode abrir mão. Então, de repente, aquele tratamento que é um pouquinho mais salgado, por uma questão real de formação de preço, você volta com o básico. Então, a pessoa agora não poderá fazer aquele tratamento maior, ela obrigatoriamente, por uma questão de senso, para manter o que ela já vem cuidando, tem que fazer o quê? A preparação ou um pós, alguma coisa relacionada. Então, ela vem aqui e ela vai fazer uma hidratação, ela vem fazer um detox corporal. A gente precisa colocar as estrelas que estão no banco de reserva para jogar em Perfeito. sedução de marketing na promoção da época da maré baixa, porque ela acaba sendo aquele ponto que a pessoa diz assim, nossa, é verdade, né? Eu tô com a grana um pouco curta, então eu vou fazer esse tratamento essencial e aí eu consigo ter um fôlego para fazer aquele meu outro que eu estava necessitado. E aí você joga com a brincadeira, não brincadeira com a questão pejorativa, na questão de visual, montagem de visual, a sedução do desconto. Então você pode colocar nessa promoção É um destaque de chamariz. palavra. Exatamente, quantidade de desconto. E principalmente, pessoal, isso é uma dica importante. Prazo de validade na publicidade de promoção. Promoção não é perpétua, ela é pontual para que a gente possa Exato. erguer um estabelecimento ou para que a gente precise aquecer. Eu ando vendo muitos estabelecimentos, Andressa, que estão fazendo isso para o período da tarde. Então, à tarde, às vezes, é o período que eles falam que é o período morto. De Tem manhã tem queda. pico, final da tarde para a noite tem pico, e à tarde, que é o horário ali de assistir o filme da tarde, as pessoas Ó, que acabam dica fazendo a maravilhosa. sedução. Exatamente, acabam fazendo a sedução E ali no marketing. isso vai variar muito, Felipe. Assim, eu falo muito isso para os alunos também. Depende do seu negócio. Se eu estou na Paulista, que o meu fluxo é o horário do almoço, né? Eu tenho aquele fluxo naquele período, ou à noite, no final do trabalho. É totalmente diferente quando eu estou num bairro residencial e que o pico ali é outro horário. O pico normalmente é de manhã. Enfim, então a gente tem que entender o nosso negócio, né? Saber realmente o público-alvo e aí trabalhar em cima dessas suas dicas, né? Que é perfeito. Então a gente trabalha nos horários que estão fracos, a gente tem o chamariz da promoção, então a promoção é super bem-vinda nesses casos, né?
Exatamente. E o importante é que é assim, né? Você viu, tem uma pergunta aqui, que é a pergunta que é a mestre dessas nossas 2 últimas semanas. É a Estética Imanouredine. Ela diz assim, e agora, nessa época que eu não posso atender, eu já comecei a jogar promoção. Gente, é isso mesmo. É isso que eu ia Andressa, olha que perguntar. interessante. Olha que Eu ia interessante. perguntar, isso Hoje, serve para a esse gente está momento? por favor, é o momento de aparecer. Eu estava brincando ontem com os alunos, eu disse assim: pessoal, quantas lives estão acontecendo por dia? Eles falaram, não dá para contar. A Não dá para live, ela contar. se tornou a nova televisão. Porque a TV, ela Exato. é um meio de comunicação, só que infelizmente hoje ela está sendo um meio de comunicação triste. Nos entristece assistir. E isso às vezes é Verdade. um problema. Você Aí a prefere gente corre para desligar. essa ferramenta. E exatamente, eu falei, gente, é a nova televisão. E para nós profissionais de estética que não estamos podendo atender na atualidade, é o momento de quem não aparecia de forma correta passar a aparecer. Deixar de ser um Tiranossauro Rex ou um Triceratops, um dinossauro, e aplicar a mídia social para você existir. Então, não é uma segurança e não é uma assertividade que eu estou dizendo, pedir para agendar a partir de agora. Não, você precisa aparecer com suas dicas, com seus cuidados, com a sua atenção, principalmente, para que a pessoa saiba que você está por perto, mesmo que virtualmente, porque quando abrir a porteira da liberdade com segurança, as pessoas vão precisar de atualização e manutenção em tudo que é relacionado à saúde, estética, beleza e bem-estar. E é claro que vocês precisarão se preparar para evitar comunicação truncada sobre a questão de melhores possibilidades de valores, porque as pessoas estamos abalados emocionalmente, abalados financeiros, e a gente não sabe sobre um futuro. Então, para esse primeiro momento, o passo é mostrar que vocês estão presentes, dar dicas básicas, nada de autosserviço, dicas que a pessoa saiba que é você que está passando de acordo com o que tem no prontuário e é particular, ou sugestões do que a pessoa poderia te procurar depois que abrir essa porteira da felicidade, e aí o próximo passo, quando ela Exatamente. vier, é você já estar preparado para essas negociações de valores. Então, a promoção pode existir, prazo de validade deve constar, e aí você já prepara a melhor comunicação para deixar a pessoa confortável para o que ela poderia ter com você e infelizmente não está podendo. São orientações que vão truncar, que vão alçar para a volta do contato profissional e cliente. Olha só, todo mundo falando aqui, eu estou lendo tudo. Ó, vamos fazer prazo de validade para essa promoção, até para ter um senso de urgência, né? Então a Jennifer falou Claro, isso claro. super bem colocado, né? Inclusive, estão pedindo para falar da promoção da Áticos, tá? A Áticos também está Aí, nessa, né? Pô, também. E a gente está com uma promoção, sabe aquela promoção que todos os clientes já conhecem, que é aquele 5% a mais para o profissional em épocas de evento? Então a gente está fazendo isso porque a gente teria o Estética em São Paulo. Ele foi cancelado, mas a gente manteve esse desconto especial de evento. Então, a partir de hoje, até o dia 31, a Adicos também está com um desconto bem especial em todos os produtos, tá? Então, fiquem ligados. É só falar com um vendedor específico que já te atende, né, por WhatsApp, que ele vai te dar todo o retorno. Isso no Brasil inteiro está valendo, tá? Então, podem entrar em contato com a equipe e aproveitar essa promoção. Bem, Felipe, vamos falar um pouquinho de vendas agora. A gente estava falando lá no início da live que a gente tem, que o profissional tem dificuldade de vender, né? Então, sim. de se vender, de vender o seu negócio, né? E existe alguma fórmula secreta, alguma técnica específica para ele aprender a vender, como fazer isso e quais os meios, né, de venda? Ele vende o serviço, o que mais que ele pode fazer? O que ele pode vender a mais? Maravilha. Então, as formas são, ele vende o serviço e ele também tem a questão do home care e dos produtos que são agregados. O ponto principal é, a pessoa sempre diz assim para mim, Felipe, eu não presto para vender, eu não sou vendedor. Na realidade, quando Felipe, você desculpa, coloca... deixa eu só te interromper um minuto, que eu Claro, esqueci de falar uma claro, coisa. Gente, pode para o falar. desconto da Áticos,
eles precisam dizer que estão assistindo a live, tá? Olha só, o pessoal tá me lembrando aqui que eu tinha esquecido. Tem que dar um código que é LiveAdico01. Então, quem quiser participar da promoção, entra em contato com o vendedor e fala o código LiveAdico01, que aí você vai ter direito, tá bom? Então, desculpa te Beleza. interromper. Vamos lá, Ô, Felipe. Andressa, a Miriam colocou ao contrário o código. Ela colocou Adicos Live 01. Qual será que é? É LiveAdico01, não é isso, Miriam? Ah, então é ao contrário. Me confirma aí. A Miriam colocou ao contrário. Olha lá, a Florin também colocou ao Peraí. contrário. Adicos Live 01, tá bom, é isso. Adicos Live 01, gente. Maravilha. Tá? Vou até pegar aqui o anúncio para mostrar para vocês. Pode ir falando, Felipe. Então, o ponto principal é já cria um bloqueio nesse profissional, porque ele acredita que ele é apenas um fazedor de prática, um técnico que aplica resultados. E ele não tem tempo e ele não tem vocabulário ou lábia para vender serviço, vender a ele como imagem e vender produto para poder potencializar. Já bloqueou a pessoa nesse ponto, a pessoa profissional. Ele já tem ali um preconceito com esse envolvimento. Eu digo que a venda ela é muito mais simples do que pode imaginar. Se você trabalha o seu vocabulário, a sua conversa, a sua explicação para a pessoa que é o seu cliente, mostrando a importância da parceria e da coautoria das atividades, a pessoa vai alucinadamente pedir para você: aonde eu compro esse produto? Quando eu posso fechar esse próximo tratamento? A gente pode começar hoje? Então, o que falta é a gente jogar para cima do cliente-paciente a responsabilidade do que eu, como profissional, sou capacitado. Se eu fizer, vai dar resultado? Vai dar resultado. Se você fizer a sua parte, vai ser potencializado. Você quer o quê? O normal ou você quer o super resultado que eu faço e você é coautor? Então, isso independe do ponto de venda, se é venda de mais um tratamento ou de vários tratamentos, ou quando vai acoplar o home care, que eu falo que o home care ele não é bicho-papão, ele é o melhor amigo. Porque, gente, qualquer pessoa tem ansiedade de resultado. Se ela é uma pessoa extremamente ansiosa e ela tem que esperar a cada 7 dias para ter a sua sessão, ela vai a cada 5 minutos no espelho ver se está dando resultado. E óbvio que não vai ter, que tem um tempo para dar resultado. E ela tem que também andar na linha. E aí ela vai se frustrar, Exatamente. vai achar que você não traz resultado. Agora, se ela compreende na sua abordagem que ela precisa fazer a parte dela, de repente, agregando mais um tratamento ao que ela já faz, ou comprando o home care ou a linha que acopla, que hoje tem várias formas, até você vai falar daqui a pouco do lançamento, o que, que vai acontecer? A pessoa vai falar: você tem estoque? Eu posso levar agora? E ela vai achar que ela está até no Big Brother. Lá na casa dela, ela vai achar que tem câmera, ela vai fazer certinho. E é óbvio que o resultado vai ser muito melhor. Então, a gente precisa parar de fazer promessa ou de não dizer nada e participar a pessoa chamada cliente como coautor. Cada um tem responsabilidade. E se existe investimento como existe, ela cai para cima de responsabilidade. Sem dúvida. Agora, se você Isso apenas que você está faz falando é sozinho, perfeito. não É é? perfeito. O cliente ele é coautor e isso tem tudo a ver com o resultado, né? A gente agregar valor, que a gente estava falando ali, né? Você também colocar o encantamento e o resultado também é importantíssimo, né? Então você é a Muito. favor do profissional incentivar isso e realmente trabalhar em cima desse resultado com parceria com o cliente, né? A Com Áticos, eu vou certeza. aproveitar o seu gancho e falar para quem não sabe ainda, a gente já fez várias lives falando disso. A Adicus lançou esse ano um novo conceito que é o tratamento integrado, né? Então, não sei se vocês já conhecem, o pessoal vai me dando um legalzinho aqui, quem já conhece. Então, tratamento integrado, gente, é algo que eu falo assim sempre. Você vai complementar, você vai potencializar o seu trabalho. Ou seja, é um produto
que tem tudo a ver com o que a gente faz dentro da cabine, dentro da clínica. Então, eu trago para esse cliente usar em casa 2 vezes ao dia um produto que ele vai conversar com o que a gente já faz e potencializar esse resultado e ainda complementar tudo que a gente faz. Então, assim, o resultado vai ser muito mais garantido, vai ser potencializado e eu tenho certeza que o seu cliente vai ser fidelizado através disso, né? Então, é um recurso que o profissional tem que ficar atento realmente e tem que agregar ao seu serviço de cabine, tá? Inclusive, pessoal, no final dessa live, a gente vai disponibilizar um e-book sobre o tratamento integrado da Áticos. Então, quem tiver interesse, depois que a gente vai deixar o stories ali, vocês vão colocar o e-mail de vocês e a nossa equipe vai mandar para o e-mail diretamente o e-book, tá? Então, o e-book vai dizer tudo sobre o tratamento integrado, o que que é, quais são os produtos, os ativos. E também tem as outras lives que eu já fiz na semana passada, que estão disponibilizados também no YouTube, que vocês podem ir lá assistir, tá? Bem, Felipe, vamos falar, voltando a falar de venda, você me falou o seguinte, então que isso é importante para a gente agregar, e quando a gente fala de bom atendimento, a gente fala, a gente tem que ter um bom atendimento, a gente tem que pensar nos 5 sentidos ali, como até a Miriam colocou, mas e o pós-atendimento? Também é um outro ponto muito importante a gente falar, né? Como trabalhar esse pós? Além do home care que a gente acabou de falar, tratamento integrado, que ele também está envolvido no pós-atendimento, o que mais eu posso oferecer para esse cliente? Maravilha. O pós-atendimento é algo que, infelizmente, ele é uma pequena porcentagem de qualquer profissional. Não é só na área da saúde. Qualquer profissional não se preocupa, né? Isso ainda é muito preocupante. É muito triste ver a realidade corporativa das pessoas enxergando da seguinte maneira: eu tenho uma próxima pessoa para atender, eu tenho uma agenda muito lotada, etc, 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 e eu não tenho tempo para ver o que está acontecendo depois. Eu vou ver na próxima sessão. Então, um diferencial, que é nossa obrigação, a gente tem que passar a criar um hábito disso com o pós-atendimento, é que o cliente-paciente que recebe um contato de pós-atendimento, ele chega e pensa assim: pô, que estranho, tá preocupado comigo depois? Gente, eu existo continuamente, eu não morro comercialmente. Então, esse sentimento e essa sensação de estar querido, de existir e de ter preocupação pós a sessão, vale ouro. Vale ouro. Olha só, cara, que dica maravilhosa. Sem dúvida nenhuma. Muito importante. E agora, Andressa, essa sua pergunta, ela responde muito do que a gente já estava falando. Eu acho que agora, acho não, eu tenho certeza, esse não é momento da gente dizer acho, as pessoas querem segurança, né? Eu tenho certeza que esse é o momento de todos os pós-atendimentos que vocês, profissionais de estética, têm que fazer. Levantem todos os prontuários, estudem em que ponto do tratamento as pessoas estão. Ótima e passem dica, a praticar isso. o seu pós-atendimento. A minha orientação é a seguinte: eu enxergo, isso é a opinião do Felipe Abraão, o WhatsApp como uma ferramenta de comunicação e não como uma mídia social. Ele não é bem visto para spam e propaganda, mas ele é muito bem visto e valorizado para pós-atendimento. Se a gente já tem o dedo com o ímã grudado no smartphone, vamos usar agora cada prontuário para o estudo e a gente entrar em contato para fazer o pós-atendimento de todo mundo? Isso que é o ponto principal. Aplica, a partir de agora, o seu WhatsApp para o contato, para a sua existência, mesmo no momento delicado que a gente está vivendo, para poder acompanhar como a pessoa está. Inclusive, a gente pode fazer uma análise até clínica, porque a pessoa pode mandar a selfie, a foto do espelho, e a gente fazer as comparações com o que a gente já tem no prontuário. Então, é hora de pós-atendimento. E orientar, né? Aproveitar para orientar o que ele fazer. Com certeza absoluta. Sempre indo então, até várias dicas para esse momento. Sempre indo até várias dicas para esse momento. A pessoa saber que o que tem agora vai ser melhor quando estivermos juntos. Então, pós-atendimento, ele é vital. O que é uma obrigação, e nem todo mundo faz, torna-se um diferencial. Então, por mais que a realidade não seja comum para todos, faz então esse diferencial acontecer e virar um hábito para você. O pós-atendimento é o momento da nossa atualidade. O pessoal está perguntando assim, lista de transmissão, o que você acha? Eu acho que a gente não dá essa intimidade, né? Eu acho que fica muito aberto, né?
É invasivo, né? Porque quando você recebe um e-mail de propaganda, qual que é a tendência? Spam. É. Então a gente E não é hora precisa disso, né? trabalhar ferramentas que a pessoa sinta a importância na comunicação e não apenas numa questão massificada. Tudo que é massificado, a pessoa pensa, ah, não foi para mim, foi para todo mundo. Esse é o ponto Exatamente. principal. Então não é hora disso, é hora da gente realmente ficar Não. próximo, né? É hora de Acompanhar nossos clientes carinho, de passo a passo, cuidado carinho. profissional. A É. promoção vai ser bem-vinda, deve ser feita, até porque é um Muito. momento que a Eu gente amo precisa. promoção. Perfeito. Vamos resumir aqui tudo que a gente, todas as dicas que a gente deu, Felipe, desde o início da nossa live. Então a gente estava falando que primeiro é conhecimento do seu negócio, né? Conhecer seus custos, eh, se aprofundar nisso, fazer o seu preço realmente em Exatamente. cima da sua realidade, né? Saber fazer a precificação, que é o correto, né? Colocar ali do seu catálogo, que às vezes está parado, que não está saindo, para jogar, para ir para meio de campo, para usar como chamariz, como anzol, como sedução. Que a gente possa preparar o nosso marketing pessoal e corporativo no conjunto todo. Trabalhar a hospitalidade, a postura, a apresentação e nessa comunicação envolver e não apenas informar, para que a pessoa saiba e a partir de agora torne você essencial e não pontual. E no ponto vendas, não é pensar eu sou o vendedor, é dividir a responsabilidade, a coautoria, para que as pessoas Com o saibam da cliente. importância da Vocês potencialização estão do anotando cliente isso, junto com gente? você, e essa coautoria vai trazer só benefícios, porque você não vende, você apenas escuta e dá o produto e dá a maquininha, porque eles vêm alucinadamente. Isso, Andressa, acontece muito e você sabe disso. Um profissional técnico que chega numa aula de universidade para fazer uma exposição técnica, se ele chega lá e fala assim, olha, nessa aula eu vou falar 3% de desconto, sai X reais, tal, 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 pessoal. Aí chega no professor e fala, escuta, cadê a aula? Agora, se ele dá uma bela explicação técnica e científica, terminou, o pessoal está tudo com a mão levantada. Aí você fala, alguma dúvida? Não. Você passa no cartão? Você tem estoque? Está no teu carro? Eles caem para cima e compram tudo. Sem dúvida nenhuma, porque a gente entra no encantamento também e no conhecimento técnico. Mas aí a gente tem que alinhar a linguagem, né? Como você falou, não adianta eu falar de fibroblasto para o meu cliente, eu preciso encantar. Então, o encantamento também, a gente tem que lidar com essa linguagem um pouco mais coloquial com ele, né? Então, foram milhões de dicas maravilhosas. Então, a gente falou, a gente precisa ser essencial, a gente precisa ter esse diferencial, precisa saber calcular o preço. As promoções são válidas, são importantes sim, né? Venda, vamos vender, vamos usar o nosso serviço também e vender. Então, assim, foram milhares de dicas, eu estou amando tudo. Gente, quem quer mais é o Felipe aqui? Todo mundo falando, Felipe arrasa, Felipe tá maravilhoso. Não sei o que, tá todo mundo amando a live, Felipe, todo mundo amando. São dicas realmente Que muito, bom. muito importantes para o profissional. Eu vou O trazê-lo mais importante é vezes, gente. pontual. Esse é o importante. A gente É. quebra o preconceito e a preguiça de gestão porque a gente usa o que é prático. Perfeito. Então, olha, gente, vamos finalizando por aqui. Eu só quero reforçar que estaremos aqui mais vezes, tá? O e-book a gente vai liberar daqui a pouquinho. A promoção, o pessoal estava perguntando até quando a gente vai fazer essa promoção, de hoje até o dia 31. Então, é só colocar lá Adicos Live 0, peraí, 01, Adicos Live 01. Tá? Então fala com o seu vendedor que você estava assistindo a live e você vai ter esse desconto aí até o dia 31, ok? Então fiquem aguardando o e-book. Felipe, muito, muito, muito obrigada. Alguma pergunta, pessoal, para o Felipe responder? Mais alguma pergunta que eu não tenha feito? Se quiserem mandar rapidinho aí antes da gente finalizar. Felipe, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu acho que é assim, a gente precisa tornar a nossa gestão como um hábito. Se o nome gestão te dá preconceito ou te dá pânico, pensa, você precisa de metodologia, você precisa de organização, ou você precisa, por exemplo, criar seu POP particular, seu procedimento operacional padrão. Escreve numa lousa, escreve na parede, escreve, imprime, o que for.
faz com que a sua organização seja lembrada, te cobre, às vezes te até assombre grudado na parede aqui, mas depois você vai ter a certeza absoluta, quando você estiver em Malta ou em Mônaco no Réveillon, você vai lembrar das dicas que eu dei. Uhul, assim seja, né? Vai sucesso para todo mundo. E aí a gente, saindo dessa crise, a gente está num momento difícil, todo mundo perguntou o que fazer, o que fazer. Então eu acho que é usar todas essas dicas que você deu, né? E também quando isso acabar, que isso vai acabar em breve, se Deus quiser, é ir para cima, né? É fazer tudo isso que você falou e com foco, com planejamento e realmente usar essas ferramentas todas a nosso favor. Exatamente, exatamente. E o bacana, eu tô vendo aqui nos comentários, na realidade, nem mandaram agora no último momento de que eles falaram, deixa essa live salva, deixa essa live salva. Eu acho que a gente Ó, atingiu o essa nosso live vai objetivo, estar né? salva. A gente deixa lá no Instagram 24 horas, e depois ela fica no YouTube também, Ádicos Profissional, é só irem lá, tem todas as nossas lives. Então, podem assistir depois, passa para o pessoal. E, inclusive, eu vou dar uma dica, assista de novo e anote tudo que o Felipe falou, porque foram dicas muito valiosas. Anotem, porque eu acho que, eu tenho certeza que se vocês colocarem em prática, vai ser um sucesso. Tá É bom? isso aí. Mais alguma pergunta, pessoal? E mandem um e-mail de vocês, tá? Me manda um e-mail no final lá no Stories para a gente mandar o e-book sobre o tratamento integrado, tá bom? A gente, só para finalizar, eu queria dizer que a ADICO está do lado do profissional, a gente sempre pensa em como ajudar, em como agregar. Então, essa live, esse convite, Felipe, eu tinha certeza que ia ser muito bem-vindo para todos as suas dicas. Então, a gente está pensando com muito carinho nisso. Na sexta-feira, eu estarei com a Carla Leone. A gente vai falar também sobre Carla Leone. desmistificando. Lógico que tinha que ter essa palavra, né? Eu não podia deixar de falar de desmistificar a massagem modeladora. A gente vai falar disso e muito mais. Outros assuntos vão vir. Então, não deixem de assistir na sexta-feira, às 18 horas, tá? Com a Carla Leone. E, Felipe, Eu também vou muito assistir. obrigada. Agradeço muito e é o que eu te falei. Eu queria muito essa parceria porque eu gosto de verdade do procedimento e da cultura de vocês. Então, acho que é uma parceria que vai acontecer mais vezes. Ah, sem dúvida, a gente vai te chamar sempre, 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 sempre. Tá? Então a gente também está aqui com as portas abertas, tá bom? Um beijo, obrigada, Um pessoal. abração, E olha, obrigado. fiquem atentos à nossa programação aí, tá? Bom dia para todos. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.